Conheça o centro espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Então, quem está com as reflexões da noite de hoje, já estava olhando errado. Nosso irmão Davi Falcão, com o tema, lá de Campina Grande, os Caravaneiros do Evangelho, o tema perda de entes queridos. E eu fiquei olhando aqui, esse tablet não é de Ivan, e eu fiquei pensando que era dele. Mas está com a palavra da... Boa noite a todos, né? Eu já fui instruído para ler devagar, que eu tenho um acelerador na leitura. Vou me esforçar aqui para manter a leitura mais lenta possível, né? Porque às vezes são coisas automáticas da gente que é bastante difícil de você controlar. Aqui estamos mais uma vez, uma imensa alegria de estar nessa casa, né? Na Casa do Caminho, onde os caravaneiros do Evangelho vêm sempre, somos sempre convidados a estar aqui. Então só temos a agradecer à casa pela parte espiritual, a parte física através dos dirigentes que nos oferecem essa oportunidade de estarmos aqui quitando os nossos débitos do passado, né? Também boa noite aos internautas que nos assistem pela Rádio e TV Chico Xavier, nosso boa noite também, sejam todos bem-vindos. E o tema da noite, perda de entes queridos, né? Quem de nós não já perdeu alguém? Quem de nós não já sofreu demasiadamente por essa perda? E a doutrina dos Espíritos é muito esclarecedora sobre isso. Vamos tentar fazer um diálogo nessa noite para a gente tentar minimizar situações futuras, né? Então, na questão 934 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independe da nossa vontade? Essa é a questão 934. A resposta é: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, para a gente poder entender que a dor, ela existe, da perda, né? Ela não pode ser desesperadora, aquela coisa que parece que o mundo acabou debaixo dos nossos pés e que nada continua, né? A doutrina espírita nos fortalece isso, tanto é que nos esclarece nessa resposta que podemos ainda entrar em contato com os meios possíveis com aqueles que partiram, o que é bastante consolador. Porém, é consolador para quem já tem, digamos assim, um alicerce na doutrina espírita. Para aqueles que estão chegando, para aqueles que chegaram, não é tão, digamos assim, sólido essa certeza quanto aqueles que chegaram ainda têm essa certeza um pouco vacilante, mas que vai se fortalecendo ao longo da sua frequência nas reuniões públicas e nas reuniões de estudo. Você vai se fortalecendo e compreendendo isso com mais simplicidade, né? Porque é uma lei natural. Na questão 935, o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo, né? Muitas religiões consideram isso uma profanação, não se deve mexer com os mortos, né? E aí a gente tem que levar em consideração que para nós espíritas ninguém morre, é vida após vida, ou seja, como dizia Chico, os que morrem primeiro simplesmente partiram antes de nós. Daqui a pouco, a nosso turno, estamos nós também partindo para a nossa verdadeira morada, que não é aqui. Não somos este ser de carne, somos seres espirituais revestidos de uma vestimenta corpórea para poder interagir nesse meio físico onde nos encontramos. Mas vamos à resposta da questão 935.
Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tende no fato de que os Espíritos que vos consagram a afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então temos meios de fazer? Temos que fazer pelos meios cabíveis, pelos meios que devem ser feitos. E não de forma frívola, de forma tosca, digamos, porque sou médio, porque sou médio ostensivo, como se chama de incorporação, vou estar fazendo essas evocações em casa. Isso não deve proceder dessa forma, né? As coisas devem ser feitas do meio mais correto e mais seguro possível. O que não falta são espíritos brincalhões esperando oportunidades dessa natureza para vir brincar. Tem uma observação no Livro dos Espíritos que diz assim: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informarmos-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Então, aí se pergunta, onde está a perda, né? Em tudo isso, em tão pouco que a gente leu. Onde está a morte nisso tudo? Lógico que existe a perda visual, né? Se você não tem o dom da evidência ou da clarividência, você vai ter a perda visual. Mas você pode sim receber comunicação dos seus entes queridos, dos amigos. Porém, como já foi frisado, isso não pode se tornar uma frivolidade. Não é porque alguém que era querido meu, que desencarna, que eu vou estar tentando fazer evocação para ter esse diálogo. Porque há muitas possibilidades, né? Essa pessoa que desencarnou, ela tem condições de vir dar uma comunicação naquele momento, né? Essa pessoa que desencarnou, ela vai poder se fazer presente, vai ter alguém que lhe traga uma comunicação, que venha lhe dar uma comunicação dessa criatura. Então, há N situações que tem que ser levado em consideração. Na questão 936, ainda do Livro dos Espíritos, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Vou repetir a pergunta. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, como é que o meu sofrimento vai incomodar aquele que partiu antes de mim, aquele que desencarnou, né? E os espíritos nos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequente um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com eles. Ou seja, quando você entra nesse desespero profundo, eu costumo sempre dizer às pessoas que vão à casa de Assis, em situações semelhantes, que geralmente as pessoas, quando perdem um ente querido, procuram as casas espíritas como uma forma de consolo, como uma forma de tentarem apaziguar o seu psiquismo, as suas ideias. E aí eu peço às pessoas que tenham serenidade ante tudo isso, porque não vai ser um atendimento fraterno em que você vai esclarecer uma criatura sobre coisas tão diferentes do cotidiano dela. É algo muito novo, onde ela chega com infinitas perguntas, e se você dá uma enxurrada de respostas, aquilo, em vez de esclarecê-la, vai muito mais causar uma perturbação, porque a pessoa vai ficar, né? Se você fala demais, daqui a pouco ela não compreende nada. Então, peço a essa pessoa que tenha resignação, porque eu faço a seguinte comparativa: você imagina uma parede de vidro, né? Onde quem está do outro lado está vendo a gente aqui no plano físico, e quem está do outro lado, quem está desse lado não vê quem está do outro lado. Então,
seu parente, seu amigo que desencarnou, que está lhe vendo aqui num desespero causado por ele e nada poder fazer, como é que ele fica lá? Ele vai ficar sofrendo de forma descontrolada, né? Então, é uma comparativa tosca, mas para que a gente possa ter uma ideia. Então, meus sentimentos vai refletir nessa criatura, e dependendo do estado de debilidade que foi a causa do desencarne dela, ela já está enfraquecida espiritualmente falando pelo desgaste que ela sofreu, e ainda mais ser, digamos assim, bombardeada pelos meus sentimentos por falta de esclarecimento. Então, precisamos ter esse bom senso para poder, de certa forma, auxiliar essa criatura que deixou o corpo físico e que não teve essa vivência espírita, não tem esse esclarecimento. Então, precisamos auxiliar as pessoas da melhor forma possível. No Livro dos Espíritos tem uma observação a seguir essa pergunta, diz assim: estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que nós, a nosso turno, também o seremos libertos. Então, é uma comparativa do plano físico. O indivíduo desencarna, deveríamos ficar felizes, principalmente se ele foi um cidadão de bem, correto, se ele era uma pessoa cumpridora dos seus deveres, porque ele cumpriu o compromisso dele. Mas, ao invés disso, não nos entristecemos de forma profunda, a ponto de desequilibrar a criatura que deixa a existência física, né? Então, que caridades são essas, né? O que estou fazendo? O que foi que eu aprendi? A gente tem que entender que vir para a doutrina espírita, uma das principais causas, ou dos principais efeitos, é aprender aqui a desencarnar. Essa é a nossa finalidade aqui. É desencarnar bem. É deixar o corpo físico equilibrado. Não porque, digamos assim, seja uma coisa boa, que ela de fato é, mas na visão geral não é. Porque através do esclarecimento que temos, vamos poder despertar com mais facilidade e até mesmo não ser tão bombardeado por aqueles que vão ficar, que vão preceder a nossa partida, né? Então precisamos nos preparar para isso. Para entender a atitude dos espíritos diante da perda de entes queridos, é preciso entender a visão espírita da morte. O que é a morte para o espírito, né? Aí eu faço 3 pontuações. Primeira, a destruição do corpo físico. É um fenômeno comum a todos os seres biológicos, ou seja, nasceu, é como diz no chavão popular, a única certeza absoluta que a gente tem: nasceu, vai morrer, né? Vai desencarnar. Embora é preciso que a gente também, ao falar isso, entenda: vai morrer esse corpo físico, o espírito vai continuar vivo, então nós vamos desencarnar, vamos deixar o corpo. E André Luiz nos esclarece que não é a morte que expulsa o espírito do corpo, mas é o espírito que deixa o corpo e este vem a óbito. Então é o falecimento dos órgãos, né, que faz com que a gente se desprenda dessa matéria. Ponto 2. A morte é um instante em meio a um caminho infinito. Então, o que é a morte? Quando a gente reencarna do plano espiritual para o plano físico, quando a gente faz a reencarnação, a gente morreu, de certa forma, no plano espiritual para nascer no meio físico. Ou seja, quem fica lá sente a nossa falta. Vou dar um exemplo para a gente poder entender de forma mais materializada, né? André Luiz, acho que todo mundo viu o filme Nosso Lar. André Luiz desencarna, vai para o umbral, sofre, é resgatado, vai para Nosso Lar, ele fica um tempo lá, sem poder vir à Terra. Então, ele sente falta daqueles que ficaram lá, que estão na Terra. Mas ele não está desencarnado, ele não poderia vê-los? Sim, poderia, mas ele não tem autorização para vir de Nosso Lar,
para ver essas pessoas ainda, porque se ele vem no estado de desequilíbrio, terminaria no umbral novamente, como o próprio filme relata, o vislumbre dele, que quando ele vem, que chega, vê a mulher estar casada novamente, e ele fica encolerizado com aquilo, e de repente vislumbra, perde de vista a casa e começa a vislumbrar o umbral. Aí ele percebe, peraí, eu tenho que ajudar. Então ele se acerena, volta para ajudar o rapaz que está doente. Então, não é o fato de estar desencarnado que o indivíduo vai poder estar conosco, nos acompanhando, né? E se estiver, é preciso que a gente entenda qual é o estado de equilíbrio que essa pessoa está. Porque se ela desencarnou e ela não estiver bem, ela também não vai nos deixar bem. Não porque ela seja ruim, mas porque é uma troca de energia. E aí a energia dela desequilibrada com a minha, daqui a pouco eu estou sentindo as sensações que essa criatura está sentindo. Terceiro ponto, a morte é uma transição e não um ponto final, né? A gente vai tentar falar sobre isso aqui agora. Então, a morte é só uma transição, você vai só mudar o seu estado. Você continua sendo a mesma pessoa, você não perde sua identidade. Só mudou de plano e daqui a pouco está voltando e ficamos nesse lá e cá, e muitas vezes há uma comparativa que faz que a gente vive no reflexo do espelho. Eu faço aqui, não faço o que eu deveria fazer, volto para o plano espiritual e lá eu tenho um reflexo daqui, volto para aqui e tenho um reflexo de lá e nunca faço aquilo que eu deveria ter feito, até eu acertar o ponto e de fato conseguir fazer aquilo que é preciso, porque a gente está aqui para progredir, para crescer, para evoluir, mas é preciso para isso fazer, é preciso para isso labor, é preciso para isso disciplina, que foi pedido a Emmanuel, é preciso para isso dedicação, é preciso vir para as reuniões, para os estudos, estudar a codificação, é preciso eu entender para poder facilitar. Há que se considerar também que o espírito está permanentemente em processo de crescimento e renovação, e a morte é a forma de forçar esta renovação, mudando ambientes e projetos de vida. Então, por isso, estamos hora lá e hora cá exatamente fazendo essas mudanças para poder executar várias. Em cada encarnação que a gente tem um determinado compromisso, a gente tem que quitar determinados débitos do passado, e aí estamos nesse aprendizado constante. Esta visão um tanto pragmática e aparentemente fria da morte não exclui a existência de sentimentos e emoções, porque da mesma forma que sentimos mais ou menos fortemente a separação geográfica entre duas pessoas e ansiamos por reencontrarmos aqueles que estão longe, assim também ansiamos por ter novamente conosco os que se foram. Então, isso não é uma regra geral, né? Eu lembro de minha mãe não era espírita, nessa época também ainda não era espírita. Minha avó faleceu, uma criatura que nos ajudou bastante, e ela dizia a seguinte frase: não sei, eu amo demais minha mãe, mas ela lá e eu aqui. Agora lá ela não sabia aonde, né? Mas ela não queria ela perto dela, ela tinha medo. Agora, medo do quê? Hoje eu poderia dialogar com ela com clareza. Mesmo na vida física, há separações que são traumáticas, longas e às vezes definitivas. Na morte, então, a saudade, a vontade de ter outra vez aqueles que se foi é perfeitamente natural, compreensível, mas a certeza da retomada do afeto e de projetos comuns no futuro é profundamente consoladora e faz com que a esperança possa ser tranquila e confiante. Então, não tem por que o desespero daquele que partiu. Daqui a pouco estamos juntos novamente, daqui a pouco estamos nos preparando para retornar, daqui a pouco estamos aqui novamente em novas vestimentas, né? Lógico, com as possibilidades que eu chamo de freio, André Luiz também se faz como freio, que a gente vem com possibilidade de desenvolver certas situações que é para frear as nossas más tendências, né? No caso de André Luiz, o indivíduo, um dos livros dele narra, o indivíduo, ele matava e roubava. Ele se encolerizava com uma facilidade muito grande, então ele matava a pessoa por brincadeira. E aí, na encarnação seguinte, ele veio com uma úlcera muito violenta. E essa úlcera foi um freio que veio nele, a gente vê as coisas como se fossem coisas más, né? E aí essa úlcera, o que acontecia? Quando ele odiava alguém, quando ele tinha raiva, quando ele tinha desejo de matar, essa úlcera se agitava. Então ele sentia tanta dor que ele se recolhia, esquecia de matar o outro. E aí ele evitou. Essa úlcera foi um bem salutar enorme a essa criatura, para ele não cometer tantas atrocidades quanto a outra encarnação. Então, nós não compreendemos as coisas, elas são necessárias. Tudo que nos acontece é bom, eu só não tenho entendimento ainda, eu ainda não tenho capacidade de compreender tudo isso. Então,
Sendo assim, podemos perguntar, por que é tão doloroso ainda para nós o fenômeno da morte física com a separação dos entes que amamos? Por que é tão difícil para nós ainda? Né? Exatamente porque os amamos, queremos tê-los continuamente junto a nós. Isto não precisa de explicação, é uma coisa natural, né? Lógico que isso vai diminuindo ao longo em que você se esclarece dentro da doutrina, né? Até chega a certo ponto e algumas pessoas dizem que você está frio por causa, mas não é uma questão de ser frio nem de ser quente, é uma questão de esclarecimento. É como você está doente e vai a diversos médicos, cada um que manda você para aqui, para ali, faz exame, ninguém descobre o que você tem, você está doente. Quando se descobre o que você tem, aí você se tranquiliza, pronto, agora eu vou tomar o remédio e vou ficar bom. Então, não é ser frio, é você entender tudo o que acontece nisso, não é porque o desespero, só sem serenidade. Tudo que fazemos na vida tem como referência o outro. Não, peraí. Vivemos em função dos outros. Tudo que fazemos na vida tem como referência o outro. Se o outro que amamos se vai, como não sentir? Então é tudo muito natural, né? Desde que de fato a gente viva como está aqui, como foi colocado, que vivemos em função do outro. Quando muitas vezes essa função do outro é uma função em viver em função do outro de forma egoísta. Nós deveríamos viver em função do outro, outro fosse qualquer outro. Mas às vezes a gente vive em função do outro, o outro que eu amo, aquele a quem eu tenho apreço, aquele que às vezes pode me retribuir de alguma forma aquilo que estou fazendo, que não deve ser uma moeda de troca, né? Mas se estivermos vivendo mesmo em função de um, já estamos fazendo algo de bom. Poderia ser melhor, né? Vamos a um exemplo. Perdi minha tia-avó há mais de um ano e até agora não sonhei com ela. Isto sinaliza que ela está bem no outro mundo, né? Se ela não tem comunicação, se não tem contato, então, quer dizer que ela está bem lá? Será que ela está bem, né? Há muitas razões, a maior parte delas difícil identificação para que a comunicação entre os desencarnados e os encarnados não se estabeleça. Não temos informação precisa sobre o que um espírito desencarnado está fazendo, qual a sua disposição atual, quais os seus deveres atuais, porque o modo pelo qual os espíritos veem os problemas não é o mesmo pelo qual nós os vemos. Sendo assim, não temos como avaliar com certeza uma situação deste tipo. Por outro lado, as nossas atividades fora do corpo, pelo sono, nem sempre ou quase nunca são registradas pelo nosso cérebro físico. Então, você pode ter encontrado com a sua tia-avó, mas você não, seu cérebro físico não tem essa informação, né? Muitas vezes temos atividades durante o sono que não lembramos, mas que são registradas por outras pessoas, às vezes por mais de uma simultaneamente, o que constitui uma evidência de que realmente estávamos fora do corpo, realizando alguma tarefa. Nem sempre, como dissemos, o cérebro físico é capaz de transmitir as experiências vividas quando fora do corpo. Então, não é impossível que você já tenha estado com a sua tia-avó sem que se lembre do que passou. Será que você já não acordou alguma vez com uma sensação de ter estado com a sua tia-avó, sem ter sonhado especialmente, ou com uma sensação indefinível, com uma lembrança qualquer dela? Então, muitas vezes, e André Luiz nos mostra isso na sua literatura muito simples, em desdobramento, mesmo antes do desenlace físico, somos conduzidos a colônias espirituais, a postos de socorro, para receber instruções, né? Quando despertamos no plano físico, não lembramos, temos vaga lembrança. Há situações de pessoas que estão passando situações difíceis, são levadas para um diálogo e acordam com uma sensação de bem-estar, de paz interior, de tranquilidade devido ao diálogo, mas ela não lembra exatamente o que se passou no desdobramento. Então, nós podemos, e a gente está falando de coisas agradáveis, né? Mas nesse desdobramento não só tem coisas agradáveis, não. Apenas a título de informação, quando deixamos o corpo físico, que é o desdobramento natural todas as noites, durante o sono, podemos ir para locais desagradáveis, mas que me comprais, embora no estado de vigília eu não me recorde. Então, muitas vezes podemos fazer coisas difíceis no plano espiritual em desdobramento. Por isso, muitas vezes a gente acorda cansado, exausto, não sabendo para onde foi. Se tivermos ir para um bom lugar, pode ter certeza, você vai voltar revigorado, porque você doou energia e recebeu energia. Mas se você vai para um local de baixa vibração, você vai voltar cansado, porque lá vai só minar suas energias.
Mas a gente costuma dizer, trabalhei demais hoje de noite, porque acordei morto, né? Mas onde é que tu estava? Eis a questão, né? Já que estamos falando de estar com um ente querido, né? No caso aqui a tia-avó, é lícito procurarmos o contato com entes que partiram, já que a morte não é o fim. Isso é lícito, é permitido, isso é perfeitamente, desde que a nossa atitude mental e as nossas emoções estejam equilibradas, né? Não adianta você ir buscar comunicação com ninguém em estado de desequilíbrio. Se você está muito alegre, um dia eu recebi uma orientação da espiritualidade, se você estiver muito alegre, não faça nada. Se você estiver muito triste, não faça nada. Espere essa balança equilibrar, razão e emoção, para que você possa tomar alguma atitude sensata. Porque a comparação foi assim, se você ganha um prêmio e está muito alegre, você pode até dar o dinheiro a todo mundo que você ganha, de tão alegre que você está. Quando sua razão voltar, você não tem mais nada. Ou algo ruim que aconteceu, você fica tão triste que você vai dizer coisas desagradáveis e fazer atitudes desagradáveis, que quando sua razão voltar, você vai se envergonhar do que fez. Então, nós somos essa balança que tem que estar equilibrada, né? Por outro lado, toda vez que tentarmos o contato com o mundo espiritual, temos que ter a certeza que tentamos o contato com o mundo espiritual, temos que ter certeza de que os meios que dispomos, ambiente, médios, etc., sejam apropriados para a nossa intenção. De qualquer modo, temos que ser prudentes quando intentamos qualquer contato com o mundo espiritual, né? Aquilo que eu falei, não tem que fazer a coisa no desespero. E mesmo que a nossa intenção seja boa, ou a nossa saudade muito grande, as leis da comunicação mediúnica continuam em vigência. As leis não vão mudar por causa das minhas necessidades, né? Porque eu quero, porque estou com saúde. Mas de qualquer modo, se a misericórdia divina nos fornecer os meios de comunicação, é perfeitamente razoável buscarmos o contato com aqueles que nós amamos. Quem não anseia uma palavra do afeto que está longe, é profundamente consoladora esta certeza, né? Outro dia lá na casa de Assis, a gente costuma ter palestras ou psicografias durante a palestra, né? Não é coisas provocadas, são coisas naturais que acontecem. Inclusive Dora esteve conosco aqui um dia e psicografou. Ninguém pediu para ela psicografar, mas é uma coisa que ela fica inquieta, ou ela faz ou não consegue se concentrar. Então, por causa dessas comunicações, certo dia chegou uma jovem, me abordou na entrada da casa, porque ela queria a comunicação com a avó dela, e ela queria que eu garantisse que ela receberia essa comunicação. Eu disse a ela assim, olha, se você está vindo aqui por causa dessas comunicações, é melhor você não vir mais, né? Porque você tem que ser objetivo, não tem como você estar botando panos quentes nas coisas. O telefone só toca de lá para cá, né? A gente não sabe se a avó dela está em condições de comunicação, a gente não sabe se a avó dela virá dessa comunicação. Então não podemos prometer nada a ninguém, né? Na doutrina espírita, a gente só pode prometer uma coisa: você vai ter uma doutrina consoladora e você vai se esclarecer. Fora isso, não podemos lhe prometer nada. Esse negócio que vai curar, que vai... Não. Uma das coisas mais fortes que eu recebi na doutrina espírita, quando eu comecei, né, foi a espiritualidade veio dizer assim, olha, a gente não afasta espírito de ninguém. Pô, nós não estamos na doutrina espírita, né? Como é que não afasta? Não afastamos espírito de ninguém. Quem afasta os espíritos deles são eles mesmos. Ou eles afastam, nós não podemos fazer nada, né? Porque somos nós quem atraímos. Então, uma das questões do livro dos Espíritos, o que fazer para afastar os maus espíritos? A resposta é muito simples: atraia os bons. Se os bons se fizerem presente junto de você, os maus vão lhe abandonar. Não tem como você fugir disso. Não é os espíritos que vão afastar os espíritos maus, ou aqueles que lhe acompanham, não. É você, com a sua mudança de conduta, com a sua mudança de atitude, com as suas mudanças de pensamento. Aí estes deixarão de se vincular a você, né? É como eu faço uma comparação muito simples, qual é o bêbado que vai querer entrar numa igreja evangélica, num templo espírita? Ele não vem, ele não comunga. Agora, se passar no bar, ele senta e faz a festa. Então, somos nós quem atraímos. Se ele mudar de conduta e entrar no centro espírita e ficar frequentando, ele vai afastar os maus espíritos. Agora, ele precisa ser forte, né? Porque eles não vão desistir de forma fácil. Diante do exposto até aqui, sabemos que a comunicação é possível,
O que dizer às pessoas que buscam o centro espírita com profundo desejo de receberem uma mensagem de um ente querido que já partiu, né? Inicialmente, devemos avisar que este contato nem sempre é possível. Às vezes, passam-se meses ou anos antes de conseguirmos uma palavra ou uma mensagem. Nem os médios, nem os espíritos estão obrigados a nos dar a resposta que queremos. Se a misericórdia divina permitir, receberemos, como muitos que já receberam. As evidências para alguns de nós são numerosíssimas, como é o meu próprio caso, né? O meu caso é um caso à parte. Eu não tenho como negar o fato da sobrevivência pelo muito que já vivenciei ou já presenciei. Não dá para negar. Eu posso negar, deixa eu dizer essas pessoas, que eu não estou aqui. Eu posso até, mas que a vida continua, que os espíritos estão aí nos auxiliando, que a vida continua no plano espiritual, isso é inegável, né? Outro dia, na loja da minha irmã, lá no centro, uma conhecida veio de Brasília, se dizia espírita, e eu cheguei na loja, ela estava conversando com a minha irmã que não é espírita, e ela me abordou com a seguinte questão: olha, Davi, não é verdade, até a gente que é espírita às vezes duvida. Eu digo: epa, alto lá, você tem todo o direito de duvidar, agora querer me levar nessa carroça não dá. Eu posso até negar que eu estou aqui, mas que a vida continua, não. Aí ela ficou sem chão, ficou até desagradável, né? Mas você vem com certas abordagens que eu não sei nem o que eles estavam conversando, né? Eu não posso negar o plano espiritual. O que eu já vivi dentro da doutrina espírita é inegável, eu não tenho como negar. Aí eu teria que ser muito hipócrita para negar as verdades, né? Qual a garantia de estarmos nos comunicando com os nossos verdadeiros entes? As evidências para a comunicação entre mortos e vivos são de dois tipos: são subjetivas ou objetivas. As evidências objetivas são confirmações externas através de fatos, objetos que deixam motivo para muito pouca dúvida. É claro que, como acontece com a própria pesquisa científica, sempre se pode levantar hipóteses explicativas para os fenômenos. O que se faz é levar em conta a soma de evidências que levam, quase sem deixar dúvidas, a se aceitar que o fenômeno foi genuíno. Mesmo na pesquisa científica, isso também acontece. Na realidade, nada é definitivamente provado em ciência, mas, para muitas coisas, o peso das evidências a favor de uma determinada explicação é tão grande que, do ponto de vista prático, é como se estivesse provado, né? Assim também com os fatos mediúnicos, mas existem também as evidências subjetivas, e essas são pessoais e intransferíveis. Eu não posso provar a uma outra pessoa que sonhei com um ente querido e que isso significa que eu realmente estive com ele, mas interiormente eu tenho certeza, pelo realismo das cenas vividas, oniricamente, e por detalhes que me trazem uma certeza interior que não pode ser transferida, né? E quando isso acontece, não importa absolutamente o que o outro possa pensar da minha experiência. A gente tem sempre essa preocupação de o que o outro vai pensar. Cada um de nós vive experiências únicas. E talvez a minha experiência não sirva para você. Quando eu cheguei na doutrina espírita, para que vocês possam compreender isso, eu vivi uma situação bastante parecida, né? E aí a espiritualidade me evidenciou vários fatos. Eu cheguei a viver uma situação que eu não queria mais ter uma vida íntima com nenhuma mulher. Não, vou viver só, Chico viveu só, vou fazer meu compromisso, vou cumprir meu compromisso só, né? E aí a espiritualidade numa reunião me disse, questionou essa situação, e aí eu citei a situação de Chico, e a espiritualidade me disse assim: e quem disse que a experiência de Chico serve para você? A experiência de Chico é de Chico, e a sua é a sua. Não, a experiência de cada um é única. Eu posso viver algo até muito parecido com o que você está vivendo, mas são histórias diferentes. O que eu fiz está registrado, o que você fez, as consequências estão sendo parecidas, mas não quer dizer que os casos sejam os mesmos. Então, a gente tem que se espelhar no outro? Tem, mas não devemos querer copiar o outro, que era o meu caso naquela ocasião, né? Disse, não, sua história não é essa, sua história ainda vai continuar. A de Chico é outra história, até pelo grau de evolução.
As perdas vivenciadas, já está na minha hora, Gilberto. As perdas vivenciadas por qualquer encarnado, fim de relacionamento, de amizade, desafetos, decepções, etc. Quando acompanhados de sentimentos de resignação e capacidade de perdão, podem se tornar um aprendizado, um treinamento, que nos levariam a entender melhor a perda dos entes queridos, ou seja, não deixa de ser uma perda essas situações relatadas, né? No caso aqui, o fim do relacionamento, de uma amizade, um desafeto, uma decepção, não deixa de ser uma perda, né? Pode ser um aprendizado para isso, um ensaio? Certamente, porque é o aprendizado da renúncia, a certeza de que não somos donos de nada, nem de ninguém, e o que temos num certo momento nos pode ser tirado no outro, e continuamos vivendo, e continuamos lutando sempre com a visão do futuro, né? Então, a gente tem que entender que não somos donos nem do nosso próprio corpo, porque em algum momento seremos despojados dele. Então, o que é meu de fato aqui? Eu posso lhe garantir com toda certeza do tempo que tenho doutrina espírita, já há 20 e poucos anos. A única coisa que é seu aqui é o que você conquistar de conhecimento e os bens praticados na caridade. Isso são intransferíveis, isso são seus. Ninguém tira, ninguém rouba. Como diz a própria mensagem do Cristo, a traça não rói, o ferrugem não corrói e os homens não lhe roubam. É inalienável, é seu. Só. O resto é tudo transitório, inclusive esse corpo que ora me apresento a vocês. A vontade de ver o ente que se foi, a saudade, não atrai o espírito do parente querido desencarnado. Isso pode levar a uma obsessão, né? E, diga-se de passagem, não só a saudade, muitas vezes ficamos evocando pelo pensamento aquela criatura, trazendo ele para junto de nós. E se ele saiu, debilitou-se, deixou o corpo muito debilitado, daqui a pouco estaremos doentes, semelhante a ele. Depende do estado mental e emocional que acompanha esta vontade. Também depende das condições do espírito desencarnado, mas não há perigo em pensarmos com saudade nos nossos afetos desencarnados. Isto é uma expressão do carinho e da afeição que une dois seres. Como proibir? Seria, no meu modo de ver, uma falha das leis divinas não deixar que nos lembremos com carinho daqueles que se foram. Uma coisa é você lembrar, outra coisa é você lembrar exageradamente, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo é lícito. Temos que ter consciência de que devemos lembrar, mas o exagero, e esse sim é prejudicial demais. Gostaria muito de saber como é a situação dos meus entes queridos, porém acho ousadia de minha parte procurar o centro para evocarem os espíritos. Como proceder? Como saber se eles estão bem? Ou o melhor a fazer é ficar na dúvida. Como eu devo proceder em tudo isso? Fazer prece, pedir a Deus que Ele permita sentir o carinho daqueles de quem você gosta, certamente não é proibido pelas leis divinas. Com o tempo e a prática, aprendemos a nos dirigir mentalmente àqueles de quem gostamos, e as evidências subjetivas que colhemos desses contatos nos dão a certeza de que realmente estivemos com ele. Mas é preciso aprender a fazer as rogativas mentais com tranquilidade, confiança e a certeza da assistência espiritual dos nossos guias. Peçamos a Jesus acima de tudo e esperemos com serenidade, né? Tudo tem que haver serenidade, nada de desespero, nada de exagero, nada de correria. Tudo nos é permitido. O problema nosso é que somos imediatistas. Eu quero aqui e quero agora. E as coisas acontecem tudo no tempo da espiritualidade, tudo no tempo de Deus. Eu tenho o direito de suplicar e pedir? Tenho. Mas quando e em que momento eu vou receber essa resposta, aí não depende do meu querer. Aí, quem vai determinar isso é Deus, é a espiritualidade, porque a gente pede, mas às vezes não está pronto para certas verdades que nos chegarão. André Luiz também nos relata exatamente um caso semelhante, onde o indivíduo era dirigente do centro espírita, desencarnou, e aí o grupo de médium quer a todo custo evocar o espírito dele. Então, procura o espírito que está coordenando os trabalhos com André Luiz na Terra, não lembro o nome, nem o título do livro, me perdoe. E aí
o Espírito diz que não é o momento ideal desse espírito da comunicação. Ele não está pronto para a comunicação, nem tampouco o grupo de médios está pronto para receber essa comunicação. Mas o espírito que trabalha na casa, que foi fazer essa súplica, essa solicitação, enfatiza, mas às vezes até que é concedido, é marcada uma data para essa manifestação, para a comunicação desse espírito. E aí recebe-se a comunicação na casa espírita, se prepara tudo até que chega o dia da comunicação. Quando a comunicação acontece, prova para os dois lados, né? Tanto para o plano físico, para os encarnados, quanto para o desencarnado, que é da comunicação. O Espírito adverte e diz, pronto, agora é a hora de você passar, sentir na pele, não que ele não tinha pele, né? Você sentir as sensações da negativa do povo, de não aceitação da comunicação que você vai dar. É uma experiência dolorosa para o Espírito que vem com muita dificuldade de dar uma comunicação, e a comunicação dele não é aceita como verídica, né? Mas ele tem que passar por essa prova. A comunicação acontece, depois das comunicações, depois que o espírito é afastado, os médios se dividem em grupos e começam a discutir a comunicação do ex-dirigente da casa, agora desencarnado, né? Pequeno grupo aceita a comunicação como verídica e outros começam a comentar. Os próprios filhos queriam que esse espírito viesse falar da partilha dos bens, né? E era um médium. Então, o espírito não vai vir falar da partilha dos bens. É como eu disse aqui no começo, nós enxergamos o problema de um jeito, os espíritos enxergam esse problema de outro, totalmente diferente do nosso, porque nós estamos presos no corpo físico e queremos as coisas conforme o nosso entendimento e a nossa capacidade. Então, impossível da gente poder receber uma comunicação e muitas vezes aceitá-la como verídica, porque não estamos preparados para isso, né? O próprio Chico, numa passagem, sempre gosto de falar de Chico, psicografou uma carta de uma médium do filho de uma médium que havia desencarnado, trabalhava com ele na casa, ele psicografou a carta, aquela mãe recebeu a carta, leu e não aceitou aquela psicografia como verídica, não era o filho dela. Ela disse, ela levantou, foi lá na mesa, cuspiu o rosto de Chico, ela se encolerizou de um ponto que se desequilibrou, né? E foi embora. No outro dia, depois que a razão dela equilibrou-se com a emoção, ela voltou, veio pedir perdão a Chico pelo ato tosco que ela havia praticado. E aí ela chega a gente, Chico, me perdoe. Ele olha para ela, me perdoar do quê, minha irmã? Que ele nem lembrava mais. Mas esse era Chico, já veio pelo grau de evolução já alcançado. A gente ainda está numa situação que, se cuspir no meu rosto, já deu pegar no pescoço da pessoa, querer ir para se enrolar no chão, né? A verdade tem que ser dita. Vamos nos controlar para não acontecer isso. Mas se essa vontade não vai surgir, seria hipocrisia. Não porque eu seja ruim, não. É porque em alguns momentos a gente traz os instintos primitivos diante de certas situações que tem que ser controladas. Essa é a vivência espírita. Então só tenho a agradecer a todos, agradecer a Deus, agradecer a casa que nos dá a oportunidade e, quem sabe, em breve estar aqui novamente para a gente fazer esse estudo novamente. Que eu digo, a gente não faz palestra, a gente faz estudo, a gente busca conhecimento, busca se esclarecer e ser esclarecido, porque o primeiro a ser esclarecido sou eu, pesquisando, indo em busca, e os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, são os primeiros que escutam. Digo-se até antes, que costumamos dizer isso, mas o raciocínio passa dentro da minha cabeça, então talvez o mais necessitado não, com certeza o mais necessitado de tudo isso sou eu. Então, só tenho a agradecer a casa e a vocês pela paciência, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier.